Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber e hoje vai ser mais um vídeo sobre inteligência artificial. Nesse vídeo, especificamente, nós estamos abordando o ChatGPT, na qual ele foi lançado há pouco tempo atrás e ele está se mostrando cada vez mais útil e cada vez mais interessante. Então, num dos vídeos anteriores, eu mostrei como que você pode utilizar esse chat e por que ele seria interessante. E no último vídeo que eu postei, eu expliquei quais são os trabalhos que poderia ser afetado com esse ChatGPT. Então, agora vem a hora de explicar um pouco mais de outras opções que você pode utilizar para simplificar a sua vida. Porque se você tem a ferramenta, e principalmente agora que está totalmente gratuita, disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você deve utilizar e deve abusar desse sistema, principalmente para facilitar a tua vida e principalmente para fazer com que tudo seja mais bonito, mais fácil para você. Então, nesse vídeo nós vamos mostrar algumas estratégias ou algumas coisas que você pode utilizar para esse ChatGPT, na qual pode facilitar a sua vida. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, como prometido, eu vou mostrar algumas funções a mais na qual o ChatGPT pode facilitar a tua vida. Então, a primeira coisa seria escrita em diferentes estilos. Então, não necessariamente que esse sistema vai escrever sempre no mesmo estilo. Você pode pedir para que ele escreva com uma pessoa específica ou numa linguagem específica. Eu vou dar um exemplo. Supostamente você quer mandar uma mensagem para o teu chefe. Então, você vai ter que ter uma linguagem mais formal e mais específica. Porém, se você quiser mandar uma mensagem para tua esposa ou para os teus amigos, você não vai ter essa mesma linguagem totalmente formal, porque fica um pouco estranho e fica um pouco impessoal. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está trabalhando numa empresa e você tem umas certas atividades que você tem que fazer. Simplesmente o chefe esqueceu, talvez, que você tem essas atividades, ou talvez surgiu uma outra prioridade e ele pediu para você começar a trabalhar em uma outra atividade. E daí você quer ser educado, falando, sim, eu vou começar a trabalhar nessa prioridade, porém, só para deixar claro, eu vou ter que adiar outras possibilidades, outros trabalhos. Então, se por acaso outras coisas são mais importantes, vamos fazer uma reunião rapidinha para a gente definir o que é mais importante. Se eu continuo trabalhando no que eu já estava trabalhando, ou começo essa nova atividade e deixo tudo que eu estava fazendo para o lado. Então, exatamente isso que eu escrevi. Escreva-me um e-mail comercial para o meu chefe dizendo que eu vou começar a trabalhar a nova tarefa que ele acabou de me mandar. Porém, preciso adiar algumas outras atividades. Para isso, será necessário uma reunião rápida para definir as nossas prioridades. E vamos ver o que ele vai me responder. Então, ele já falou, prezado chefe, espero que se encontre bem. E ele vai escrever esse e-mail de modo educado, de modo simples, porém totalmente correto e totalmente de modo em que você não vai parecer muito mal para o teu chefe, porque ele vai dar uma balanceada. Se simplesmente você escrever, chefe, eu vou começar a trabalhar e por acaso eu vou ter que adiar algumas atividades, vai ficar muito direto e ele vai achar, pô, ele não perdeu nenhum segundo para prestar atenção e tentar escrever um pouco melhor. Desse jeito ele está fazendo todo o trabalho para você e em questão de segundos você já tem tudo o que você precisa para conversar com o teu chefe. Então isso aí facilita muito a tua vida. Então o que ele fala? Espero que se encontre bem. Assim podemos discutir algumas atividades. Por favor, avise qual que é a disponibilidade da reunião. Então ele já vai pensar todas as necessidades para fazer aquela reunião específica. Então, uma das atividades é escritas específicas. Mas vamos supor que eu quero mandar pelo WhatsApp isso. E esse texto é muito grande. Então vamos falar que eu quero escrever isso no formato de WhatsApp. E quero que ele simplifique para um parágrafo. Então eu vou escrever. Escreva-lhe uma mensagem do WhatsApp. E ele está simplificando todo o texto para um parágrafo, 2 parágrafos no máximo, para ficar o mais comprimido possível, para quando você mandar uma mensagem do WhatsApp, para não parecer muito grande. Então, aqui você já fez e pronto. Então, desse jeito, ele simplificou todo aquele e-mail que você ia mandar diretamente pelo e-mail, ele simplificou para uma mensagem de WhatsApp. Se por acaso tua empresa tiver uma comunidade, um fórum, um intranet, você também pode postar essas informações internamente, de modo em que todo mundo vai estar sabendo o que está fazendo.
e você não vai precisar demorar tempo para fazer isso. Simplesmente você vai falar, escreva em formato de post. E mesmo assim, se você escrever errado, escreva sem o V, ele vai continuar identificando. Porque você não precisa estar escrito 100% correto, porque ele vai assimilar mais ou menos o que você quis dizer e vai fazer, a não ser que você escreva alguma coisa que não tenha noção nenhuma, daí vai chegar num problema. Como eu falei, você pode usar esse ChatGPT para escrever mais específico para qualquer pessoa. Então, especificamente para o teu chefe, como eu mostrei aqui, talvez especificamente para tua esposa, um pouco mais romântico, talvez especificamente para os teus colegas, um pouco mais informal e assim por diante. Então, isso aí facilita muito a tua vida de outros jeitos. Agora, chegando no segundo modo em que você pode utilizar esse ChatGPT. Esse ChatGPT é muito bom para utilizar para responder perguntas. Então, desse jeito, você pode fazer algumas perguntas um pouco diferente do Google, porque o Google, se você fizer uma pergunta, ele vai responder especificamente aquele fator, aquela informação com a questão. E daí, se você continuar perguntando, o Google não vai fazer. Então, se você perguntar, me fale sobre a internet, e daí o Google vai mostrar todas as páginas que falam sobre a internet. Mas você vai falar, me fale agora, seja mais específico, como funcionava no ano 2000. Ele não vai fazer isso, por causa que ele vai fazer, seja mais específico como funcionava no ano 2000. Ele não vai continuar aquela conversa como você está fazendo, não sabe que você está falando mais na internet. Ele simplesmente vai pesquisar a partir daí e vai mandar um monte de links para você. Então ele não vai responder para você. Lógico, esse sistema ainda não está perfeito, então ele vai comentar alguns erros, porém ele já faz a resposta um pouco mais específicas. Então eu vou dar um exemplo. Logo logo vai ser o Dia das Mães e eu preciso arranjar um presente ou alguma coisa que eu preciso dar para minha esposa para falar que a minha filha deu para minha esposa. Então, como que eu poderia fazer? Eu posso perguntar para esse ChatGPT. E eu quero ser um pouco mais criativo, então eu vou colocar ideias criativas do Dia das Mães, presente para minha esposa. E vamos ver o que ele vai falar. Então, desse jeito, ele começou a me dar várias ideias criativas. Ele fala para fazer um jantar romântico, presente artesanal, oferecer um dia de spa, viagem, tratamento e outras coisas. Então, desse jeito, você já tem uma certa ideia do que você poderia fazer sem você precisar pesquisar na internet. Agora você vai me perguntar, mas Alan, se eu colocar isso aqui no Google, o Google vai me dar várias opções. Sim, ele vai dar muitas opções, mas ele vai dar opções afiliadas. O que significa? Significa que se você vir aqui, example, ele vai dar opções de presentes que você pode dar. E essas opções de presentes já está mais ou menos definido por causa que eles querem que você clique aqui e você dá essa opção específica. Ou eles querem que você vá em um lugar para comprar alguma coisa, então eles vão colocar um link para você. E não é bem isso que eu quero. Eu quero ideias genéricas, que a partir dessas ideias genéricas eu vou procurar alguma coisa específica. Então o ChatGPT vai ser um pouco diferenciado do Google, não vai ser afiliado, não vai ser diretamente tentando vender alguma coisa para você como presente do Dia das Mães. Perfeito, nós falamos sobre algumas ideias que eles podem dar, uma conversação. Vamos supor que eu quero mudar um pouco, eu não quero ideias criativas, eu quero ideias simples, baratas. Então eu vou colocar ideias baratas para minha esposa no Dia das Mães. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele vai resumir, ele não vai dar todas as ideias, ele vai dar as ideias que são baratas. Então, cartão é barato, presente artesanal, ou que você mesmo faz, é o mais barato ainda possível. Faça uma surpresa com comida em casa, não vai precisar sair no restaurante, então vai ser meio barato. Faça uma sessão de fotos caseira, ele nem fala para você contratar uma empresa, ele já muda para você fazer caseiro. E ele vai continuar dando outras opções que seriam mais baratas, mais econômicas, na qual você pode utilizar. Então, por isso que seria interessante. Pergunta, resposta. Ele vai responder especificamente para a sua pergunta, específico, com suas necessidades. Se você quer alguma coisa mais cara, ele vai dar opções mais caras. Se você quer alguma coisa mais barata, ele vai dar umas coisas mais baratas. Lógico, por enquanto, ele só tem um banco de dados limitado e não tem muitas informações, porém, no futuro, com mais fine-tuning, mais coisas, ele vai chegar com muito mais informações e com mais opções que você pode utilizar. Então, agora nós acabamos de falar sobre perguntas e resposta utilizando o ChatGPT. Qual que é uma outra opção que você poderia fazer? Você pode fazer analogias. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou prestes a pegar minha filha na escola e ela tem um namorado e quero fazer uma analogia sobre o relacionamento para que seja mais interessante, não seja tão direto. Então eu vou começar uma analogia que descreve o relacionamento da minha filha e o namorado. Espero que seja daqui a vários anos, porém um momento eu vou ter que ter essa conversa e daí ele vai dar uma analogia que eu posso simplesmente ler isso e vai ficar mais fácil ou vai ficar mais simples. Então, assim como uma planta precisa de sol, água e fertilizante para crescer,
relacionamento precisa de comunicação, confiança, respeito para desenvolver e assim desse jeito ele deu umas analogias relacionado ao relacionamento, não necessariamente só contra minha filha com o namorado, mas o relacionamento de outras pessoas. Então ele dá alguns exemplos que você pode utilizar. Vamos falar outras analogias. Então vamos supor que eu estou prestes a mudar de trabalho e eu queria fazer uma analogia sobre a mudança de trabalho. Então eu falo assim: estou prestes a deixar meu emprego, quero fazer uma analogia com mudança de emprego para chegar para o meu chefe e falar assim, ó, estou mudando de emprego, porém isso vai ser desse jeito. Então vamos ver o que ele vai falar para mim. E assim desse jeito ele deu umas analogias que eu poderia utilizar. É importante lembrar que assim como a mudança de casa, a mudança de emprego é um processo que leva tempo para se adaptar e se sentir completamente estabelecido. Então desse jeito você tem algumas analogias que você pode fazer. Você pode utilizar de acordo com suas necessidades. Outra coisa, ele pode simplificar textos. Então vamos supor que eu quero entender sobre a internet. Porém, se eu ler tudo isso vai demorar muito tempo e eu quero simplificar em algumas páginas. Então vamos vir aqui e vamos colocar sobre a internet, vamos copiar todo esse texto. Eu vou vir aqui e eu faço resuma o texto. 2 pontos. E eu colo. E agora ele vai falar. E agora ele vai simplificar todo esse texto que estava aqui em alguns parágrafos. Desse jeito, se você precisar ter algumas informações em pouco tempo, você pode simplesmente simplificar isso. Vamos supor que você tem um e-mail muito longo do seu chefe, porém não todas as informações são importantes. Ou por acaso você tem um relatório que você acabou de receber, que tem 2, 3 páginas, e você quer ir para a tua reunião e pelo menos ter algumas informações básicas desse relatório. Então desse jeito, você pode copiar aqui, passar, e esse relatório vai ser simplificado para você. Então em relação a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, ele só gerou um parágrafo na qual ele resumiu todas as informações que ele acha importante na questão dessas informações acima. Desse jeito, você também pode utilizar o ChatGPT para simplificar coisas. Mas não só para simplificar, você também pode para fazer um sumário, ou pelo menos para escrever uma redação em base das suas informações. Vamos supor que você fez algumas notas. Você vai lá e se estava em uma aula e se colocou algumas informações importantes. E desse jeito você quer que escreva um texto em relação daquelas informações importantes. Então, um dos vídeos anteriores eu fiz um pequeno resumo como eu poderia instalar o meu Z-Wave, porém eu não fiz um texto sobre isso. Então vamos fazer isso. Vamos colocar nota para Summarize e daí eu falo todas as etapas que eu fiz. Vá para o CFS, faça a escolha, faça isso. Do jeito que eu fiz, ele simplesmente dá todos os tópicos, porém ele não tem conexão ao outro. Então ele fala, vá para escolha e não consegue fazer um texto. Então desse jeito ele já vai fazer um texto para você. Lógico, porque eu coloquei várias informações e talvez eu expliquei um pouco melhor, ele vai aparecer mais informações aqui e o texto não vai ser muito grande. Porém, se você colocou só alguns tópicos bem mais simplificados, ele vai tentar escrever esse texto. Então desse jeito, se a gente olhar essas informações, essas notas, não vai fazer sentido nenhum, porque ele não tem conexão. Ele seria tópicos, tópico 1, 2, 3, 4, 5. Agora, desse jeito, ele vai fazer um resumo, e esse resumo vai fazer uma espécie de texto sobre essas notas. Então ele vai fazer o link, conectando, verifique, faça isso, faça aquilo, como fosse um próprio texto. Desse jeito, nós chegamos no fim das nossas outras opções que nós podemos utilizar o ChatGPT. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero que tenha sido útil e espero que também vocês estejam testando, utilizando e cada vez mais abusando desse sistema, principalmente agora que está grátis e depois mais para frente quando eles começarem a fazer mais API, porque eu entendi o custo não vai ser muito caro, então vale a pena você entender mais sobre esse sistema, que esse seria o futuro. Não necessariamente esse específico, mas esse seria o começo nossa inteligência artificial. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!